Esse livro, na verdade, ele é fruto de estudos de cerca de 15 anos, mais ou menos, em que nós, a partir da geografia, tínhamos uma enorme dificuldade de pensar a questão racial. Ou seja, a geografia, durante um longo período, ela abortou em trabalhar o debate sobre a questão racial, e em especial sobre a questão do negro brasileiro. E nós víamos, especialmente em outros campos das ciências sociais humanas, especialmente a sociologia, a história, a antropologia e estudos culturais, apresentando diferentes metáforas espaciais sobre a questão racial brasileira. A gente viu inúmeros livros, capítulos de livros, artigos falando, por exemplo, em lugar do negro, territórios negros, negro como lugar, geografia do racismo, ou seja, temas geográficos, mas não abordados por geógrafos, e gerando uma enorme provocação ao debate da questão racial a partir da geografia. Felizmente, esse debate tem sido enfrentado muito recentemente, de forma aberta e direta, pelo campo conhecido como geografias negras, pelo debate, pela corrente ou pelas provocações apresentadas pelas geografias negras. E nós buscamos construir esse enfrentamento na nossa trajetória, isso na nossa monografia, na nossa dissertação e no nosso mestrado. Isso fez com que a gente passasse a perceber que um elemento central que colocava sobre a leitura do urbano, que a gente passava a fazer nas nossas pesquisas, tá? Envolvia diretamente a questão racial. Quando a gente estava estudando particularmente a cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente, ao fazer vários estudos, nós percebemos que era necessário trabalhar algumas questões de método para que a gente pudesse dar maior ênfase à análise geográfica. A primeira questão de método que a gente percebeu era que é necessário periodizar e regionalizar a questão racial. Ou seja, quando nós estamos falando em periodizar, nós estamos dizendo que a questão racial nos anos 90 não é a mesma nos anos 2000, e não é a mesma dos anos 2010, e nem muito menos dos anos 2020. Então, a questão racial ela vai mudando com o tempo, ela vai sofrendo inúmeras mutações, até dos termos de classificação racial, das formas de enfrentamento. Então, ela vai mudando com o tempo. E, ao mesmo tempo, ela vai criando, ela vai mudando também em cada realidade que ela se coloca. Ou seja, a questão racial dos Estados Unidos não é a mesma da questão racial da França, da África do Sul ou do Brasil. E mesmo no Brasil, quando a gente vai analisar a realidade brasileira, a gente percebe que a questão racial no Rio de Janeiro é diferente da questão racial no Pará, que é diferente, por exemplo, da questão racial no Rio Grande do Sul. Então, nós percebemos que esse pressuposto de método era um elemento importante para a gente enfrentar a questão racial a partir da geografia. Um segundo pressuposto de método, que envolvia os nossos estudos, que a gente ainda está elaborando, tá? Porque nós percebemos que ao enfrentar a questão racial, inúmeras coisas apareciam. Ou seja, não dava para a gente falar sobre a questão racial a partir do que a gente pressupôs inicialmente, que era entender a violência urbana, a violência policial contra a população negra em operações em áreas de periferia e favela. Era esse o nosso foco, é o foco do nosso livro. Mas nós percebemos que não era possível apenas fazer esse enfrentamento. Entendeu? A gente percebia que colocava de forma explícita a necessidade de fazer uma análise sobre o urbano e a questão racial. Concomitantemente, nós percebemos também que era necessário fazer um enfrentamento da questão brasileira, ou seja, a leitura de Brasil e a questão racial. Então, a gente percebeu que várias questões estavam sendo colocadas. E aí, sobre forte influência da produção epistemológica contida dentro das músicas, especialmente das músicas negras, nós, inspirados em Dona Ivone Lara, nós partimos da ideia de que alguém nos avisou para pisar nesse chão bem devagarinho, como ela diz para a gente. Ou seja, nós sugerimos uma proposta de enfrentamento em vários volumes. Tá? Nesse primeiro volume aqui,
essa expressão da Dona Ivone Lara em diálogo com o professor Milton Santos, mas nunca queremos nos comparar ao professor Milton Santos, esse geógrafo extraordinário, era que era necessário construir múltiplos enfrentamentos. Esse primeiro livro é o livro que trata da violência policial contra a população negra em áreas de favela e periferias. Um segundo volume que nós pretendemos, estamos escrevendo com ativistas de movimentos sociais, com geógrafos e não geógrafos, é enfrentamento da questão urbana e da questão racial. Até mesmo para que não caiamos em leituras de outras realidades, por exemplo, da realidade estadunidense, e querer aplicar de forma direta para a realidade brasileira. Ou seja, numa sociedade que afirmou o apartheid de forma explícita, com as chamadas leis da Jim Crow até os anos 60 e 70, a questão urbana e a questão racial é de um jeito, aqui no Brasil é de outro jeito. Isso não quer dizer, e aí muito inspirado no Fanon, que o racismo lá é mais forte e o racismo é mais fraco aqui. Não, pelo contrário. Fanon vai dizer o seguinte, tá? A sociedade é ou não é racista? Não existe racismo fraco ou racismo forte. Tá? Então, nós partimos desse pressuposto que a sociedade brasileira é uma sociedade que foi estruturada pelo racismo e que precisamos entender a nossa questão urbana. O terceiro volume, e todos esses são projetos de longuíssimo prazo, que nós estamos aqui desenhando com militantes de movimentos sociais, geógrafos e não geógrafos, e começamos isso a partir do nosso grupo de pesquisa. Tá? Um terceiro enfrentamento, que é a leitura de Brasil. Tá? E aí, quando nós dizemos a leitura de Brasil, nós passamos a verificar que os pilares do pensamento social brasileiro, especialmente que foram escrevendo a partir da segunda metade do século XX, produziram leituras extremamente interessantes sobre a formação brasileira, mas com muitos problemas quando vão falar sobre a questão racial e especificamente do negro. Estou falando e estamos falando de autores típicos como progressistas. Tá? Estou falando aí de Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, professor Milton Santos, que tentou também fazer isso nas suas últimas obras. Então, a gente percebe que tem a enorme dificuldade, e às vezes algumas leituras, alguns trechos, alguns capítulos desse livro extremamente problemáticos desses autores. E para ser, às vezes até, hoje há até estudos, por exemplo, do Celso Furtado reconhecendo, estudiosos do Celso Furtado reconhecendo o quanto alguns trabalhos do Celso Furtado foram marcados por lógicas racistas. Então, a gente percebe que precisamos fazer uma outra leitura de Brasil, especialmente nesse Brasil que se transformou radicalmente nas últimas décadas, principalmente com o chamado a inserção do Brasil na integração competitiva, que é o projeto neoliberal. E o quanto isso vem fragmentando o território e pensar a questão racial se torna um elemento central. Então, a gente é necessário construir enfrentamento, leituras, não leituras individuais, mas leituras coletivas, como nós estamos tentando propor aqui. Então, esse, na verdade, é um outro volume que nós pretendemos aqui enfrentar. E um outro volume que a gente está fazendo nesses estudos de longuíssimo prazo, é que nós vivemos um contexto mundial de conflitos raciais explícitos, em diferentes escalas, esferas e contextos, especialmente com o avanço da extrema-direita nos centros, no centro do capitalismo, na semi-periferia, na periferia do capitalismo, o quanto a difusão de discurso de ódio, o crescimento de grupos supremacistas raciais, tá, tem colocado uma nova característica do que alguns autores têm chamado de neofascismo, para pensar a organização do espaço mundial. Acho que, especialmente agora, nesses últimos 5 a 8 anos, quando a gente passa a verificar no contexto dos Estados Unidos a eleição de Donald Trump e aqui no Brasil o crescimento da extrema-direita com o Jair Bolsonaro, ela é reveladora o quanto o racismo de Estado tem cada vez mais se constituído como um projeto necropolítico. Então, esse, na verdade, é uma proposta que nós buscamos apresentar no nosso trabalho,
tá? E é até um título do nosso livro, que alguém nos avisou para pisar nesse chão devagarinho, a dona Ivone Lara, sugerindo esse caminho que a gente pensou fazer a longo prazo. Neste livro, especificamente, tá, nós estamos querendo entender um tema muito difícil, muito complexo, que é a questão racial, o racismo na sociedade brasileira, que, infelizmente, durante um longo período, a geografia brasileira não enfrentou esse tema. E quando nós apresentamos difícil, porque é um tema que nós partimos do pressuposto também que o racismo adoece e mata. E nossas pesquisas, especialmente com organização de mulheres negras, especialmente mães que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado em operações policiais, nós percebemos que o racismo brasileiro envolve tanto heranças do nosso passado colonial escravista, uma sociedade que teve a escravidão como um elemento estruturante dessa sociedade durante mais de 300 anos, uma das últimas sociedades a abolir a escravidão no mundo, e, ao mesmo tempo, de novos racismos que emergem no contexto da atual fase do capitalismo, o neoliberalismo. Então, nós partimos do pressuposto, baseado no Edgar D'Alembert, de que o neoliberalismo não é uma teoria política. O neoliberalismo é entendido como um projeto civilizatório. Ou seja, nós buscamos, e aí dialogando Edgar D'Alembert com o professor Achille Mbembe, o quanto o neoliberalismo ele tem definido que algumas vidas são matáveis, tá? E algumas vidas são descartáveis. E nem quando elas morrem aos milhões, isso gera comoção. Isso no passado colonial escravista, isso no presente neoliberal. Então, essas ideias, elas vão forjando a forma de como foi sendo constituindo um projeto de espaço. E esse projeto de espaço, já nesse livro, a gente está tentando dialogar a violência policial contra a população negra e elaborando algumas ideias que vão ser desenvolvidas no próximo livro sobre a questão urbana e a questão racial. E aí eles partem de um outro pressuposto de método também neste livro. A origem das cidades do Brasil são extremamente diversificadas. Então, nós sugerimos algumas propostas. Primeiro, nós verificamos que existem cidades no Brasil que foram constituídas no contexto colonial escravista, e essas cidades que foram constituídas no contexto colonial escravista, tá, elas são a expressão de um projeto racial na organização do espaço. E aí a gente lembra que a Lúcia Silva, quando ela aponta para a gente que uma vila, para deixar de ser vila e se transformar numa cidade, ela tinha que ter algumas características. Ou seja, ela tinha que ter uma igreja, ou seja, o símbolo do poder religioso pastoral branco. Ela tinha que ter uma Câmara, ou seja, o símbolo de um espaço de produção de leis e normas jurídicas para afirmar o exercício do poder racial. Ela tinha que ter uma cadeia para todos aqueles que se revoltassem, qual seria o seu destino, e ela tinha que ter um pelourinho, ou seja, um espaço de castigo público para definir uma disciplina racial no uso e apropriação do espaço. Então, a gente vai verificar que a cidade de origem colonial escravista tinha esse pressuposto. No entanto, a gente vai verificar que no século XIX, a gente vai verificar outros tipos de cidades que emergem ou são reconfiguradas no Brasil com as políticas imigrantistas que visavam, como sugere o professor Renato Emerson dos Santos, o branqueamento do território e que nós estamos chamando também de branqueamento da paisagem. Então, vai se constituindo, por exemplo, aqui a Pequena Londres, ou seja, Londrina, a Nova Friburgo, ou seja, Nova Friburgo. Então, são cidades que vão transpondo mundos tidos como civilizados europeus para cá. Então, a gente está verificando um outro projeto racial de cidade. Tá? Já a gente vai verificar que, já no século XX, vamos ver outros projetos de cidade também emergindo. Por exemplo, as chamadas cidades planejadas. O exemplo de Brasília, às vezes cidades ou bairros planejados. E os dados que a gente tem percebido também, que a dimensão racial de segregação do espaço também é um elemento que se coloca. Tá?
Mas dois outros tipos de cidades que nós percebemos, as cidades que foram remodeladas nos anos 60 e 70 com a expansão da fronteira agrícola. A gente percebeu também que o dado racial se constitui principalmente com grupos que passam a ser racializados, tidos como bárbaros, selvagens. Então, portanto, há um projeto civilizatório sendo definido aí. E, por último, as cidades que nascem a partir de projetos de emancipação. Cidades que foram fragmentadas de outras cidades, em que nós percebemos também o dado racial. Então, nós entendemos, para fechar esse primeiro momento, nesse mapa que a gente vai construindo do livro, é que, para entender a violência policial contra a população negra, nós precisamos entender o Estado brasileiro. E que tipo de cidade foi sendo gestado em nossa sociedade. E porque quando nós vamos verificar os dados mostram que os principais atores envolvidos na violência contra a população negra é o Estado. Tá? E aí, alguns estudiosos, por exemplo, o grupo GENI, aqui na UF, tem chamado isso de estatização das mortes. Essa estatização das mortes é reveladora de que como as operações policiais, elas tratam de forma diferente lugares majoritariamente brancos, lugares majoritariamente negros, corpos brancos e corpos negros. E aí a gente tem chamado isso de distinção territorial e corpórea de direitos, aqui dialogando com o professor Jorge Luiz Barbosa. Então, é um pouco isso do mapa do nosso livro que a gente tenta enfrentar nesse trabalho, que foi um trabalho muito árduo, construído a partir de muito diálogo com movimentos sociais, com essa organização de mulheres negras, mães que tiveram seus filhos assassinados, uma escuta profunda, a tentativa de diálogo, de construção de enfrentamentos conjuntos. Esse é um pouco do mapa inicial do nosso livro.